Você trabalha 6 dias por semana e folga apenas um, mas tem gente lá em Brasília que trabalha muito menos que você e não está nem preocupado em mudar a sua situação, como essas pessoas aqui. Olha a quantidade de folgas que essas pessoas tiveram e votam contra você, trabalhador. Por isso esse vídeo, para você abrir os olhos e não cair em conversa fiada, em conversa da mídia ou em conversa de político medíocre que quer o seu voto, mas quando ele precisa votar para te ajudar, ele não faz. Eu sou o doutor Weldrey Silva, advogado trabalhista que está do lado do trabalhador. E eu quero que você entenda nesse vídeo, por mais que talvez você goste de algum dos políticos que nós vamos citar aqui, entenda que eles não votam a seu favor. E eles tentam fazer isso parecer normal, parecer comum, e tentam fazer com que isso pareça ser um bem para o país. Mas está sendo bom para a sua vida, trabalhador. Ver o seu filho dormindo quando você chega em casa do trabalho cansado e dormindo quando você sai de manhã para trabalhar e quando você chega no final de semana que você tem apenas um dia para aproveitar o filho, a família e colocar todos os afazeres da casa em dia. É justo com você isso? Enquanto essas pessoas que estão lá para favorecer a população estão fazendo com que a população seja prejudicada, e quando eu falo população, eu falo trabalhador, fazendo com que o trabalhador seja prejudicado, preso em uma escala 6 por 1. Eu nem vou entrar no mérito nesse vídeo aqui, falando acerca da pejotização, que é só trabalhar mais, até porque o empreendedor é aquele que pode cruzar os braços, parar de trabalhar e continuar tendo uma renda. O Uber, o motoboy, aquele que fica 12 horas trabalhando, esse não é empreendedor. Ah, mas ele não tem chefe, ele pode parar de trabalhar? Se ele não pode parar de trabalhar, ele é trabalhador. E, infelizmente, trabalhador sem direitos, trabalhador de uma forma informal. Mas voltando no que eu quero falar para você, eu quero que você abra os seus olhos. Por mais que essas pessoas que nós venhamos falar aqui sejam pessoas que você goste de uma certa forma. Tem políticos que falaram que o bom mesmo pode reduzir a jornada, só que tem que reduzir o salário, ou seja, pensa no trabalhador? Não pensa. Tem políticos que falaram que é melhor tirar os direitos trabalhistas, que vai dar uma liberdade melhor para o trabalhador negociar direto com o patrão. Por que que antes dos direitos serem criados isso não funcionava? E por que que agora vai funcionar? Vamos refletir, vamos pensar, por isso que nós não podemos esquecer do que já aconteceu na história e não cometer os mesmos erros do passado, e sempre a mesma pessoa ou as mesmas pessoas são aquelas que são penalizadas, que são quem? Os trabalhadores. Ah, mas um encargo é muito grande para manter um trabalhador. Então chega e peita os grandes empresários, venham peitar os políticos que eles mesmos colocam lá, porque mais de 90% dos deputados são empresários. Então, peitem esses empresários, esses políticos lá, para que mude a legislação e diminua a carga tributária e resolve o problema. Se o problema é a carga tributária, mas vamos penalizar o trabalhador, cortar de quem já ganha pouco? Vamos pensar. Então essa questão da redução da jornada é para trazer um benefício, fazer com que o trabalhador ele tenha uma dignidade maior, possa ter tempo com a família e possa viver bem. Não é um ócio, não é algo que vai prejudicar, como teve deputado falando que e teriam trabalhadores que iam se viciar em drogas, utilizar drogas, porque teriam ter mais tempo. Então queremos voltar à escravidão? Eu recebi hoje mesmo um comentário em um vídeo aqui do YouTube falando: "Ah, mas e as pessoas que trabalham no campo, então essas pessoas também não podem ter folga? Essas pessoas têm que voltar ou trabalhar conforme era na escravidão?" Poxa, vamos pensar. E essas pessoas que estão lá em Brasília, essas que eu estou mostrando para você, eu mostrei a foto, aparece aqui de novo. Essas pessoas, elas querem que você tenha uma vida ruim, trabalhador. Por quê? Porque não querem dar um dia mais de folga para você e estão votando contra. E ainda estão querendo, fazer de uma forma que não pareça estar tão contrária ao trabalhador, porque é justamente ano de eleição e precisam do seu voto. Então, quando você pega Nicolas Ferreira, quando você pega Valdemar da Costa Neto falando que tem que atrasar a votação para isso não passar, você está vendo pessoas que não estão preocupadas com o trabalhador e que levantam uma bandeira anticorrupção, uma bandeira a favor do país. Valdemar da Costa Neto. Dá um Google aí, trabalhador.
Veja quem é Valdemar da Costa Neto. Aí depois você pode vir e falar qualquer coisa, ou me colocar em algum lado político, sendo que aqui eu estou sendo neutro. Se tivessem outras pessoas falando mal da jornada de trabalho ou da redução da jornada de trabalho, eu viria aqui, eu ia apontar o dedo e eu ia falar: fulano falou que a redução da jornada é ruim, só que não falou. Quem fala são sempre os mesmos, sempre os mesmos. Ou seja, essas pessoas não estão do lado do trabalhador. Não estão. Então tenha isso em mente, tenha isso claro. Da forma como está, e está sendo uma forma eleitoreira, barata, sem ver as consequências do fim dessa escala. Nós vamos trabalhar, né, Rueda, para não deixarmos votar. É isso que nós vamos fazer. Vamos dar vida para isso. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Mas tem um debate aqui, está começando, e é um debate eleitoreiro, então não é proibindo a escala que vai se melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Aí vem uma deputada criar um projeto, uma PEC, para dizer, senhor presidente, que tem que acabar com a escala 6 por 1. Mais uma vez, é a turminha da Lacrolândia. E agora eu quero te perguntar uma coisa muito clara. Você que está assistindo esse vídeo agora, você tem 150 folgas durante o ano? Mas quem está votando para você não ter um dia a mais na semana tem. Às vezes até mais. Trabalha ali 3 dias na semana, às vezes home office, e você tá lá, talvez trabalhando de sol a sol, dentro de uma fábrica fechado, você está lá tendo contato com produtos químicos, às vezes nem insalubridade recebe, mas as pessoas não estão olhando para você. Então abra os olhos, trabalhador. Se mobilize, não aceite essa imposição do empresariado para colocar você numa escala de trabalho que te escraviza. E tem empresários bons. Eu me recordo agora do Caíto Maia, o dono da Chili Beans. Ele deixa claro que já adotou a redução de jornada e deu certo para a empresa dele. Deu certo a redução. E nós estamos falando do comércio, que é algo que tem um giro, é algo que não fecha, que é aberto de segunda a segunda. Ou seja, readequou a escala de folga, organizou os trabalhadores e deu certo. Então, por que que não pode dar certo? Por que que tem que haver essa resistência do setor empresarial e continuar com uma questão de exploração ao trabalhador, que é a parte mais fraca, que é a parte hipossuficiente na relação de trabalho? Isso é questão de refletir. Então, essas pessoas, eu elenco aqui, e sempre falando, Nicolas Ferreira, Paulo Bilinski, Flávio Bolsonaro, entre outros, são sim inimigos dos trabalhadores, não são amigos dos trabalhadores, não gostam de você, trabalhador. Mas, doutor, o senhor está tirando isso da sua cabeça? Não, eu estou tirando do posicionamento deles. Eles falam que são contrários à redução de jornada. Eles falam que é melhor reduzir direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista aconteceu em 2017, há 9 anos, e até hoje os trabalhadores são prejudicados por conta dessa reforma. Veio a reforma da Previdência em 2019. Os trabalhadores, para se aposentarem, dificultou o que já era difícil. Então eu pergunto para você, pensam no trabalhador essas pessoas? Não, mas é a forma que eles votam. Está lá no site do Senado, está lá no site da Câmara dos Deputados. É só você se informar. O que eu trago para você é informação. Então se informe para ninguém passar você para trás, trabalhador. Enquanto você está num metrô lotado, num trem lotado, você está lá em um ônibus lotado, trabalhando 6 dias na semana, esses que têm que votar para talvez melhorar a sua vida, porque eles não estão votando para isso, estão lá no seu carro blindado, estão lá no seu carro alugado, pago com dinheiro público. Então pense nisso. Quem está falando isso para você é um advogado que defende o empregado. Não é um político, é uma pessoa que não tem relação nenhuma com política, mas que está falando para você abrir os olhos, trabalhador, e não se deixar enganar. Seja contra esse tipo de escala que escraviza o trabalhador em pleno século XXI e que não deixa o trabalhador ter uma vida além do trabalho. E aí vamos derrubar aquela falácia de que vai quebrar a economia. Se a empresa dando 2 dias de folga, ela vai quebrar, então alguma coisa está errada e não é com o trabalhador, é com a empresa, não é mesmo?
mas não vai quebrar a economia como o 13º não quebrou, como férias remuneradas não quebraram, como a criação da carteira de trabalho não quebrou, como o salário mínimo nacional não quebrou. E se a gente acabar com a escravidão? Impossível! A gente vai ter que pagar eles, não tem a mínima condição, vai quebrar o país. Agora vai ter salário mínimo. Como assim mínimo? Mas se eu quiser pagar menos, não pode. Meu amigo, é o fim, vai quebrar. Por que a gente não acaba com o trabalho infantil? Como que não vai ter criança trabalhando, gente? Tem coisa que só que ela não vê, vai se acabar, vai quebrar. Vamos implementar o 13º. O salário é mais, eu já não quero pagar os que tem. Vai quebrar. Se a gente acabar com a escala 6x1. Morreu na contramão, atrapalha. Então, não vai quebrar a economia, fique tranquilo e se posicione. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça, trabalhador. Pega as informações, o que eu trago para você é informação. Ah, mas eu não sei se é verdade tudo que o senhor falou, doutor, nesse vídeo. Pesquisa. Pesquisa como votam essas pessoas. Pesquisam essas aqui que estão aqui. Essas pessoas aqui, ó, a quantidade de folga que tiveram. Pesquisa como elas votam. Se elas votam a favor do trabalhador, beleza, então eu estou errado e estou aqui falando mentiras. Mas pesquisa. Porque elas não votam a favor do trabalhador, só contra. Só contra o trabalhador. Por isso você tem que entender que você tem que ter uma dignidade maior, trabalhador, e não pode aceitar imposições de pessoas que não estão preocupadas com você. A Constituição Federal, ela fala na dignidade da pessoa humana e é justamente isso que eu estou falando para você. Um dia mais de folga é o ideal? Não, porque ainda é pouco. É pouco. Porque o trabalhador pode produzir, em alguns locais do mundo, já existem a escala de trabalho 4x3. Agora, tudo é um começo. Então, tudo que trazer uma dignidade maior vai estar sendo constitucional, porque a Constituição fala na dignidade da pessoa humana. E o trabalhador precisa ter dignidade. O que vemos na prática não é dignidade, é cansaço extremo, é exaustão que beira a escravidão. Então, um dia mais de folga vai resolver todos os problemas? Não vai, mas vai trazer uma dignidade maior para o trabalhador. E agora eu só quero que você responda para mim uma pergunta. É justo alguém que folga 200 dias, 250 dias por ano, às vezes quase 300 dias por ano, decidir se você não pode folgar um diazinho a mais por semana? Não é justo, né? Não é justo. Por isso, abra os seus olhos e não deixe ser manipulado por ninguém, pela mídia, por político, por ninguém. Não se deixe ser manipulado. Tá certo, trabalhador? Tenha a sua opinião formada, tenha a sua opinião própria e entenda que essas pessoas que se dizem muitas vezes estar do lado dos trabalhadores são inimigos dos trabalhadores. E para encerrarmos esse vídeo e deixarmos claro, isso não é sobre política. Isso é sobre a sua vida, trabalhador, que infelizmente essa questão está na mão deles, lá em Brasília. Mas não é sobre política, é sobre a sua vida. Se posicione, entenda que você não pode aceitar certas imposições e vamos, com toda certeza, você votou em alguém, pressione essa pessoa que você votou para que ela não vote contra você, para que ela vote a favor dessa redução de jornada que vai favorecer você. Tá certo? Eu sou o Dr. Welder Silva, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, vamos debater qual é a sua opinião sobre esse assunto, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito e juntos vamos formar a maior nação de trabalhadores do país. Um forte abraço e até a próxima.